Vamos lá. A aula de hoje é sobre ressonâncias, que é uma coisa absurdamente importante em física. Nesse curso aqui, a ressonância aparece um monte de vezes. E talvez a maneira mais espetacular que ela apareça, né, nesse curso vai ser no fim dele, que é o seguinte: o que a gente vai ver é que se você jogar luz branca sobre a lousa e sai luz verde, tem um problema nisso que eu falo, que é o seguinte: o olho da gente não garante que essa frequência que você está vendo como verde seja monocromática. Bem que o olho da gente é enganável, ele pode ter uma mistura de duas cores e a gente identificar isso como verde. E se eu olhando isso aqui, eu não sei se isso aqui é verde ou não é monocromático, ou seja, isso aqui corresponde à frequência da luz verde. Mas, para fins de discussão, vamos supor que seja, que essa frequência que você está vendo aqui é a frequência verde do espectro, tal como você decomporia num prisma. E pergunta qual é a coisa física que faz com que, se eu jogar luz branca aqui, volte luz verde. Certo? O que acontece de especial? Acontece o seguinte, que a substância da qual a superfície da luz é feita, que é um pigmento, ela pode vibrar uma certa frequência. Ela tem uma frequência natural de vibração. E essa frequência está no verde. Por que está no verde? Porque o cara que quis fazer a luz, ele quis isso. Ele escolheu as substâncias tal que a ressonância ficasse no verde. Mas, de qualquer jeito, essa frequência, essas moléculas aqui, elas ressoam no verde. Ressoam quer dizer o seguinte, calma, essa tem uma frequência natural de vibração no verde. Se você jogar luz vermelha aqui, essa frequência vermelha, que tem uma frequência diferente da molécula, da frequência natural da molécula, a frequência passa principalmente reta. E passando reto significa o quê? Que ela é absorvida lá dentro e você não vê de volta. Tudo bem isso? Você veria, eventualmente, se você pudesse pôr o olho lá atrás da lousa. Um pouquinho depois do pigmento, você veria uma outra cor. Mas, a mesma coisa acontece com o amarelo, com o azul. E o que acontece com o verde? No verde tem uma ressonância. O que significa isso? Significa que a frequência do verde é muito próxima da frequência natural de oscilação disso daqui. Quando isso acontece, fisicamente qual é o efeito? Você joga a frequência externa e esse negócio faz assim, uma amplitude grande, que é a ressonância. Quando isso ocorre, a onda é devolvida. Isso a gente vai estudar depois. Tá, mas, ou seja, no fundo é esse o fenômeno que ocorre, que quando tem ressonância, acontece isso. Por que o vidro é transparente? Porque, no caso da luz, não tem ressonância na frequência da luz dentro do vidro. Tudo bem isso? Ou seja, quando você joga a frequência do lado de lá, uma luz do lado de lá, a luz interage pouco com o material do vidro. Interage, claro que interage sempre. Só que interage pouco. E, portanto, ela passa. Tudo bem isso? Então, a ressonância é a coisa que rege todo esse comportamento de ondas e muitas outras coisas no mundo. Mas, para o nosso curso aqui, principalmente no caso de ondas, é ela que determina o que acontece no fim do dia. Certo? Se a cor dos objetos, se o objeto é opaco, transparente, coisas desse tipo. Tudo bem isso? Só assim. Vidro tem ressonância no vermelho, no infravermelho. Significa o quê? Quando você joga infravermelho no vidro, ele não passa. Então o vidro é um espelho para infravermelho, para calor. E para o calor devolve. Tudo bem? Isso vai dar origem ao quê? Ao efeito estufa. Por quê? Porque você está aqui dentro, joga a luz e lá de fora. A luz passa por luz. Chega aqui dentro, ela bate no estofamento do carro e se transforma em infravermelho. Na hora que ela vai passar de volta, ela não passa. Então ela fica
presa aqui dentro. A armadilha, você capturou a luz. A luz não, é a energia. E se você usa, ela passava de volta. Sim. Só tanto é isso, você não quer que tá na praia, não quer que o painel do seu carro esquente, o que você faz? Coloca uma coisa prateada em cima. E aí você devolve a luz como luz, não deixa ela interagir e virar calor lá dentro. Tudo bem isso? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque todos esses tipos de fenômenos estão associados à ideia de ressonância. E aí a gente precisa entender bem o que é a ressonância, que é o que a gente vai fazer agora. Num caso particular de circuitos, mas o moral da história é que o que a gente está discutindo é algo bastante mais geral. Certo? Tem ressonância em circuitos e tem ressonâncias de outros lugares que são parecidos. Por quê? Porque a matemática de tudo isso é sempre parecida. Sempre a mesma matemática. Tudo bem isso? Só que matemática que é? Oscilador harmônico amortecido e forçado. Você encontra isso em um monte de lugares de física. Então, qual é o problema que a gente está estudando agora? A ressonância em circuitos. O circuito da gente ele começou com isso daqui, mas agora é isso daqui. Que é um sistema que é capaz de trocar energia com o meio. Isso daqui é uma fonte, tem um resistor, tem um indutor e tem um capacitor. Significa que o sistema tem capacidade de acumular energia na forma elétrica, ou seja, como carga parada, como carga em movimento, correntes, pode jogar energia para fora do sistema e pode receber energia. Tudo bem isso? Então, como é que a gente estuda esse sistema? A gente começou escrevendo a consideração da energia para ele, ou seja, a potência que eu jogo aqui é a potência que vai parar aqui e sair por aqui. Só imponho que isso seja verdade, que haja uma consideração de energia. O que eu não fiz aqui? A física que ficou de fora, só para a gente saber. A física da radiação. Que eu não falei que esse negócio aqui é capaz de gerar ondas eletromagnéticas que vão para fora. Que é uma outra forma de sair energia do sistema. Tudo bem isso? Então isso aqui no momento está sendo desprezado. E em geral, para frequências não muito altas, isso é bom. Tudo bem isso aqui, pessoal? Então, nessa aproximação, o que a gente está fazendo é preciso. A equação que rege esse sistema. A equação diferencial de segunda ordem. Tem o derivado de segunda aqui. Se eu pensar na carga, só que carga é essa? Isso aqui é uma carga ou uma corrente que está escrito aqui? É derivado da corrente, tudo bem? Mas está escrito em função de uma carga. Que carga? Qual é a lógica do que está escrito aqui? A lógica é a seguinte. Se você, nesse circuito aqui, a função Q descreve a carga no capacitor, que é mais Q aqui e menos Q. E aí, a equação da continuidade me permite relacionar. Isso aqui é um circuito grande, que vai para qualquer outro lugar aqui. A equação da continuidade, eu pego a superfície matemática aqui, assim, fechada, daqui é uma superfície, e o que
que acontece aqui é o seguinte, que como a carga tem que ser conservada dentro dessa superfície, qual é a implicação disso? A implicação é que se a carga varia aqui, é porque entrou carga por aqui. Tudo bem isso? Já que aqui não pode entrar carga. Não há fluxo de carga nesse pedaço aqui. Então, significa o seguinte, se variou a carga aqui, é porque a variação de carga no fio, a carga entrou pelo fio. Tudo bem isso? Ou saiu. E aí, isso permite relacionar a carga com corrente. Só assim. Nem sempre... calma, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você pegar essa expressão aqui, dq dt igual a I, isso daqui não é uma derivada. Pode ser e pode não ser. Precisa tomar cuidado com isso. E a gente vai ver um caso daqui 3, 4 aulas que isso daqui não é uma derivada. E é muito divertido porque é o seguinte, todo ano eu falo isso, e todo ano tem uma questão na prova sobre isso, e metade da classe erra. Tudo bem? Mas vamos lá, o teste de tudo bem, vamos nessa. Então, tem situações que daqui parece uma derivada, mas não é. Isso daqui é a relação que vem desse tipo de raciocínio. Certo? Você tem que pegar e fazer o raciocínio toda vez. Ou seja, daqui não é um dado. Entra lá e sai babando e escreve isso, não é assim. Tudo bem isso? Isso precisa ser pensado, justificado de alguma maneira. A justificativa nesse caso é essa. Pergunta nisso. Ok. Essa ordem de escrever, é claro que eu estou enfatizando as derivadas aqui. E aí eu estou resolvendo essa equação aqui. Isso aqui é meio repetição da aula passada, mas vale a pena. É o seguinte, isso aqui o circuito está sujeito a uma frequência externa. Tudo bem isso? Só pensa no átomo da lousa sendo iluminado por luz azul. Tudo bem? Nesse caso, isso aqui seria a frequência do azul. Que é a frequência que vem de fora do problema. Tudo bem isso? Só está claro isso? Essa frequência aqui não sai de dentro, ela vem de fora do sistema. Alguma coisa externa joga aquela frequência lá. Ok? E aí, isso daqui, nesse exemplo, se daqui fosse a equação do átomo, que é parecida, isso daqui é o átomo. Então a gente vai ter que discutir a relação, a capacidade que o meio externo tem de fazer algo e a capacidade que esse pedaço aqui tem de absorver aquela energia. Tudo bem, esse é o jogo. Aí, que cara que tem essa solução? A solução dessa equação matemática. Ela é feita de dois pedaços. Pergunta, por que eu quero o Q de T? Por que a gente fica querendo a solução dessa equação? Porque uma vez que se eu souber isso, eu sei todas as energias desse sistema. Que é o que a gente vai fazer no final da aula de hoje. Tudo bem? Então, se eu souber, eu preciso saber isso. Isso daqui é a coisa básica. E aí pergunta, que cara que tem isso daqui? Isso daqui tem a seguinte cara matemática. Essa é a soma de duas componentes, duas soluções diferentes. Essa solução aqui, na verdade, existe um zero implícito aqui. Só o seguinte, esse
modo de pensar não é uma coisa muito simples. A gente tem que amadurecer um pouco esse entendimento aqui. E minha pergunta é você, tudo bem isso aqui? Pergunta para o seu estômago, não para a sua cabeça. Eu só pergunto se você acha, não é se você acha que entendeu. Pergunta para você mesmo se você entendeu isso aqui. Mesmo. Tudo bem isso? Oi. Professor, você pode reclamar naquela parte da derivada, que nem sempre é uma derivada? Sim. Por que esse problema está sendo discutido aqui? Pelo seguinte, porque isso daqui é uma expressão que representa diretamente a física envolvida, que é o seguinte, o que é isso daqui? Isso daqui é alguma coisa associada à carga no capacitor e à capacitância. Então, se tiver uma carga aqui, você vai ter uma diferença potencial ali com essa carga. Tudo bem. Agora pergunta, o que é isso daqui? É a corrente. Se chama de corrente. Agora, por que você chama isso de corrente? Essa que é tá certo falar que isso aqui é a corrente. Agora, por que isso aqui é a corrente? Como é que eu penso nisso? Nesse circuito. E aí, a ideia é a seguinte. Se tiver mais partes do circuito aqui, qualquer coisa assim, eu posso estabelecer uma relação entre a carga aqui e a corrente aqui. Ou aqui. Ou aqui. Tudo bem isso? Então, sim, isso é muito importante. Em qualquer lugar que eu possa estabelecer essa relação. De que jeito? Para estabelecer essa relação que não é óbvia, eu tenho que pegar uma superfície matemática e usar a lei de conservação da carga, que é a seguinte: você pega a superfície matemática aqui, qualquer, ela tem que ser fechada, por exemplo, pega essa. Pergunta, a carga dessa superfície pode variar? Sim. Pode, mas qual é o mecanismo pelo qual ela varia? O único ponto de entrada, a única porta nessa superfície é esse lugar aqui. Você não pode entrar carga por aqui, não tem jeito, nem por aqui. Então o único lugar possível para entrar carga é esse lugar aqui. Tá? E aí o que significa isso? Significa o seguinte: se a carga é conservada, a quantidade de carga que entrou aqui tem que ser igual à variação dessa carga por unidade de tempo. Tudo bem isso? Uhum. Sim. Mas agora pensa em outra superfície, pensa nessa daqui agora. Aplica a conservação da carga aqui. Pergunta o que você aprende com isso aqui. É que no caso aí não tem uma certa variação, porque a corrente que entra, ela também sai, né? Pois é, mas qual é a implicação na relação da corrente aqui e da corrente aqui? Tem que ser igual. Uhum. Tudo bem isso? Tem. Só então isso é absurdamente importante nesse tipo de problema. Certo? Aonde que a corrente é I? Em qualquer lugar. Tudo bem isso? Uhum. E ela não é aqui, por exemplo, só aqui. Podia ser, mas não é. Tá? Então ela é, a corrente é a mesma em tudo que é lugar. Espera um pouquinho só, por favor. Tudo bem isso? Então o que você está vendo? Você está vendo que tem uma corrente que é uniforme aqui. Uniforme. Então, a palavra uniforme e constante, elas são parecidas, mas não são iguais. Uniforme quer dizer uma coisa distribuída do mesmo modo no espaço. Tá? E constante quer dizer no tempo. Tudo bem? Então ela é uniforme aqui. Ela é a mesma em qualquer lugar aqui. Existe algum caso em que... Mais alto, por favor. Existe algum caso em que não dá para usar essa relação? Tá, existe. Aula
10, 8, 9 talvez. 9. E aí precisa entender por que não pode. Só pergunta. Mais pergunta. Então vamos lá. A solução matemática dessa equação mais geral possível é essa daqui. Isso daqui é a solução para isso daqui igual a zero. Isso daqui é a solução para isso daqui igual a zero cosseno de ômega t. Essa solução aqui, ela tem um fator vezes outras coisas. Mas ela é amortecida. Então significa o seguinte, matematicamente você pega essa equação aqui, escreve, se você olhar depois de um tempo grande, ela sumiu, necessariamente. Então, como eu falei na aula passada, se você pegar o tempo de existência das soluções, essa solução aqui, ela só existe num tempo curto aqui, no começo. E essa solução existe o tempo todo. Por isso que essa daqui é a solução transitória, essa daqui é a solução estacionária. Em geral, na maioria dos problemas onde isso daqui ocorre, a solução estacionária é mais importante. Por quê? Porque a gente olha a coisa já funcionando e tenta entender o que está acontecendo ali. Tal como o problema de jogar a luz na lousa. Se eu quisesse entender o que acontece na hora que eu ligo a luz, eu teria que estudar isso daqui. Mas depois que a luz está ligada no certo tempo, isso daqui já desapareceu e matematicamente, e eu tenho que olhar só isso daqui. Tudo bem? Que cara que QNH tem então? Aí eu também discuti na aula passada o seguinte, que se você pegar qualquer coisa e forçar uma certa frequência, o regime estacionário funciona com essa coisa oscilando naquela frequência externa que você impôs. Sim, só isso aí é muito importante, isso é uma regra super geral, sempre vai acontecer assim, não tem exceções. Só a frequência é uma coisa muito gozada. Pelo seguinte, o que é frequência? Imagina que, se queira saber, eu bati aqui na lousa com uma certa frequência, aqui na parede, com uma certa frequência. Pergunto qual é a frequência lá dentro. Não tem, tudo pode mudar. A onda vai ser diferente, ela vai ser amortecida, vai ter um comprimento de onda diferente, vai acontecer um montão de coisa, vai ter refração, vai ter um zilhão de coisas, mas a frequência não muda. Tudo bem isso? Por quê? Porque bateu uma vez, você vai ter uma resposta. Bater a segunda, você tem um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda, e é o mesmo aqui e lá dentro. Tudo bem isso? Então a frequência se mantém nesse processo. Só tudo bem isso. Então você joga a frequência se mantém. E é isso que acontece aqui. Você empurra o sistema, ele vai acontecer algo com a frequência externa que você impõe sobre esse sistema. Então, a resposta do problema vai ser uma coisa assim. Esse ômega é o ômega externo, que aparece aqui. E vai ter uma diferença de fase. E essa diferença de fase é importantíssima, que é isso que a gente vai estudar bastante hoje. É ela que determina se você tem ressonância ou não. Também. Tá, então a gente vai ter que prestar atenção nessa diferença de fase. Por que a solução tem essa cara? Porque eu estou só dizendo que a frequência se impõe sobre a carga, no regime estacionário, que é isso aqui. Quanto que vale Q0 e φ?
Vou fazer rapidissimamente de novo a conta que eu fiz na aula passada. Eu pego e ponho que isso aqui seja verdade nessa equação. E aí, isso me fornece o seguinte, L D2Q, DT2, dá um menos ômega 2 aqui. O R dQdt dá R ômega, tem um menos aqui, derivado do cosseno. E aqui fica um seno. Faltou um Q0 aqui. Mais 1 sobre C, Q0, cosseno de ômega t menos φ. Igual a V0 cosseno de ômega t. Só isso da aula passada, agora para chamar a atenção sobre a importância do φ. Imagina que você põe que φ é igual a zero aqui. Você esqueceu de pôr o φ. Essa equação não tem resposta. Tudo bem isso? Olha, com esse ponto de vista. Essa equação não tem solução se você puser φ igual a zero. A unha. Esqueceu o φ. Faz a conta, você nunca vai achar uma solução. Por quê? Porque isso aqui, você tem uma equação que vai ser cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, seno de ômega t igual a cosseno de ômega t. Certo? E nunca você vai ter alfa cosseno de ômega t igual a seno de ômega t para qualquer t. Claro que existe um t onde isso acontece, mas não é isso que você está perguntando. Quero que isso aqui seja verdade para qualquer t. Tudo bem? Então, sem φ na equação não tem solução. Tudo bem isso aí? Pergunta. Só está claro isso? Sem φ não tem solução. Ok, o que o φ permite fazer então? Pego junto tudo que tem cosseno, tudo que tem seno, fica menos ômega 2 L mais 1 sobre C, cosseno de ômega t menos φ, menos R ômega seno de ômega t menos φ, igual a V0 cosseno de ômega t. De novo a aula passada. Falta um Q0, obrigado. Aí a gente pega e desenvolve isso daqui, seno e cosseno da soma. Então isso daqui fica menos ômega 2 L mais 1 sobre C, cosseno de ômega t, cosseno φ, mais seno de ômega t, seno φ, menos R ômega, esqueci o Q0 de novo, seno de ômega t, cosseno φ, menos cosseno de ômega t, seno φ, igual a V0 cosseno de ômega t. E aí o único jeito disso daqui ser verdadeiro para qualquer t é que o coeficiente do cosseno, o coeficiente do seno se anule. Então, separando um por um aqui, a parte do cosseno de ômega t corresponde a... Aí tem um cosseno φ, Q0, menos ômega 2 L mais 1 sobre C, que é essa, pegando esse termo aqui,
Aqui tem um outro cosseno, que é esse aqui, mais R ômega Q0, seno φ igual V0, cosseno de ômega t já está implícito aqui. Tudo bem? Tem que ter essa igualdade. E a outra igualdade para o seno, ou seja, qual é esse pedaço aqui também? A parte para o seno é isso aqui, que é menos ômega 2 L mais 1 sobre C cosseno φ menos R ômega Q0 aqui, Q0 cosseno φ, que é esse termo aqui. Aí, estou tudo bem aqui? O que acontece? Tem duas equações, daqui do seno, esse cara meio feio, mas tudo bem. Seno ômega t, isso aqui. Olha só uma coisa que é o que nos interessa hoje. Essa equação aqui é uma equação que independe de Q0. Essa aqui depende. Por quê? Tem Q0 aqui, mas aqui não tem. Então não tem nada para ser cancelado. Aqui eu posso cancelar o Q0. E aí, por isso que é melhor a gente começar a resolver o sistema por essa equação aqui. Então, essa equação me ensina o quê? Tem um erro aqui. Aqui é seno. Tem esse termo aqui, que devia estar aqui. Ok. Quanto que dá tangente φ? Você pega, passa daqui para lá, iguala isso com isso, e aí você aprende que tangente φ igual a R ômega sobre tudo bem isso? Só aí chamando a atenção para a fase, porque tem uma coisa gozada, a gente costuma gostar mais de amplitude que de fase, né? Porque a amplitude é mais importante, mas não é, a fase é muito importante. E a fase é dada por isso aqui. E você vê, se a fase não for isso, aquele problema não tem solução. Você não consegue resolver essa coisa aqui. Ou seja, você não consegue fazer com que essa função seja a solução dessa equação. Precisa ter uma fase. Obrigatória. Sai da conta. Sua fase entre o quê e o quê? A fase, minha fase. Que fase é essa? Antes de achar o Q0 aqui, essa fase significa o quê? Fisicamente, vamos lá, força. Que o máximo, quando o máximo da carga está, quando as placas do capacitor estão com o máximo de carga, não é o máximo da força externa. E aí quando a força externa é máxima, não é o máximo das cargas do capacitor. Então, tudo bem isso? Sim, sim. Ou seja, essa fase aqui é a fase entre isso aqui que não tem fase e, portanto, que tem o máximo quando ômega t é igual a zero ou π. Tudo bem? E isso daqui tem o máximo em outro lugar. A carga. Sim. Então significa que esse negócio pode fazer jogar muita intensidade de campo externo aqui e a carga aqui não ser grande. É isso que está dito aqui. Pode ser grande e pode não ser grande. É isso que a gente vai ter que estudar daqui a pouco.
Mas a fase significa isso. Que elas não são a mesma coisa. Tudo bem isso? O período é o mesmo entre os dois, que é ômega t. Se repetem o período 2π sobre t, certo? Do ômega. Mas o instante onde o máximo ocorre não é o mesmo, os dois. Tudo bem? Pode ser e pode não ser. Isso que a gente vai ver daqui a pouco. E aí o Q0? Só que Q0 eu vou tirar dessa equação aqui de cima. Deixa aqui guardando que eu vou usar mais tarde. Só quanto é que vale seno φ? Só a terceira aula, hein? Isso aqui. É isso aqui sobre os quadrados, tudo bem? Raiz. E cosseno φ igual menos ômega 2L mais 1 sobre C sobre raiz. E raiz igual raiz de ômega 2L menos 1 sobre C ao quadrado mais R2 ômega 2. Ou, se a gente quiser expressar isso em termos da frequência natural de oscilação disso daqui, que no sistema mecânico seria raiz de K sobre M, o equivalente, a gente pode usar uma frequência Ni, que é igual 1 sobre LC, que é a frequência com que esse negócio oscila quando não tem resistência. É um parâmetro útil. E essa raiz aqui fica com a seguinte cara. Então, tudo bem, isso daqui é só um jeito de reescrever essa função aqui de uma maneira conveniente, de modo a poder falar sempre de duas frequências. A frequência que esse negócio tem vontade de oscilar sozinho e a frequência imposta pela fonte. Q0, tudo bem isso aí? Só o Q0, vou tirar daqui, dessa equação. E aí acontece um negócio legal que sempre acontece do mesmo jeito, daí sempre deve ocorrer. Se você estiver fazendo conta, não ocorrer porque você errou na conta, aí precisa prestar atenção. Que é o seguinte, quanto que vale cosseno φ? Cosseno φ é esse fator aqui. Tudo bem isso? Então eu poderia expressar isso daqui se eu quisesse, fazer diferente do que eu fiz na aula passada. Isso daqui é cosseno φ raiz. Tudo bem isso? Dali. Isso daqui é seno φ raiz. Simplesmente peguei a raiz, passei para cá. E aí o ângulo some porque você tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vitória do bem, Q0, raiz
igual a V0. Tudo bem isso aí? Pergunta. Então, Q0 fica V0 sobre raiz simplesmente. A raiz é sempre a mesma, então não precisa escrever toda vez esse trambolho aqui dentro. Só pergunta nisso. Então, Q de T, NH, ou seja, estou olhando só para esse pedaço da solução aqui, é Q0 raiz vezes cosseno de ômega t menos φ. Φ é dado por aqui. A corrente desse sistema é derivada disso. Então, I NH de T é menos ômega Q0 raiz seno de ômega T menos φ. Isso daqui é a conta. Agora começa a parte nova da aula de hoje, da discussão, que é mais difícil, que é o seguinte. Esses resultados mostram, esse resultado aqui, tudo que depende dessa raiz, essa raiz tem uma dependência de ômega e Ni. Imagine que você esteja só com Ni fixo. Pergunta, como que essa função aqui depende de ômega? Pessoal, vamos lá. Qual é a pergunta física agora? É o seguinte. Eu resolvo fixar isso aqui por enquanto. Pergunta, dado que ele é fixo, como que Q0 depende de ômega? A gente olhou isso um pouquinho na aula passada, mas olha de novo, que é o seguinte. Tem alguns limites que são importantes. Se você puser ômega igual a 0, isso aqui some, ômega igual a 0 estou nesse ponto aqui. Isso aqui some, e fica L2 Ni2 embaixo. E Ni é 1 sobre LC. Então, isso aqui vira 1 sobre C2. Fica menos isso? Oi? Ah não, tá ao quadrado. Tá ao quadrado. E aí, isso daqui vira Q0 igual V0C. Esse ponto aqui.
Outro limite fácil da gente entender é o limite de altíssimas energias. Qualquer vibração com frequência muito alta não vibra, em qualquer sistema, seja ele mecânico, elétrico, qualquer coisa. Tudo bem, se você puser aqui a frequência muito alta, o sistema não vibra, ele trava. Então significa que essa curva vai passar por aqui, aqui assim. Isso aqui é ômega, né? Verde. Ômega. E essa função tem o máximo. Então ela tem essa cara. Ela vai para zero para ômega terando muito grande. E a corrente? A corrente é parecido, só que tem esse ômega aqui. Isso faz com que a frequência zero, a corrente seja zero. Então a corrente passa por aqui. E também, quando o ômega é muito grande, isso aqui dá um ômega, depois de tirar a raiz, dá um ômega ao quadrado embaixo. Tem um ômega simples em cima, isso aqui tende a zero. Então a corrente também é zero para frequências muito altas. E a corrente tem uma cara assim. Fala. Se o ômega for zero, não vai ficar imaginário a raiz? Não. Não, porque isso aqui vai ficar, sei lá, menos 5 ao quadrado dá 25. Esse menos aqui, ele é elevado ao quadrado. Tá. Então, nessa situação, você nunca tem um número imaginário do lado. Só assim. Agora o que eu quero calcular é ômega m. Então, eu vou calcular d, que é zero, d ômega. Derivar essa função. Que é essa coisa aqui. E aí, assim, pessoal, por favor, atenção, não estou derivando isso. Eu estou derivando a amplitude apenas da carga. Certo? Que é isso que eu quero saber. Qual é a amplitude máxima? Só antes disso, deixa eu discutir uma coisa que talvez não esteja claro, que é o seguinte. Imagina que você queira fazer um gráfico diferente desse. Quer fazer um gráfico dessa função. No regime estacionário. Tudo bem isso? Que cara que esse gráfico tem? Vai ser uma coisa assim. Só para você entender o que está em jogo nessa discussão. Imagina que eu queira fazer agora um gráfico da função aqui, ó. Nesse ponto. Qual que é a diferença? Se você mudar o ômega, tem duas diferenças, se você fizer aquele gráfico. Uma delas vai ter uma fase, que eu não vou chutar qualquer coisa. Mas por enquanto o que eu quero enfatizar é a amplitude. Então você vai ter uma amplitude que é assim, ó. A fase é meio igual, mas a amplitude é muito maior. Uma outra amplitude aqui. Pessoal, tudo bem isso?
Então, o que a gente está discutindo é o tamanho dessa amplitude aqui, nesse gráfico. Ou seja, se a amplitude é pequena ou grande. Pergunta, no limite ômega tendendo ao infinito, qual é a amplitude? A vibração vai ser uma coisa assim, ó. Tudo bem? Então é isso que está dito ali naquele gráfico. Tá. Eu não tenho certeza, mas acho que ali é D0 e não Q0. No QNH de T igual Exato, mas tudo faz. É legal corrigir isso aí, mas a discussão não se altera. Porque a gente está discutindo esse fator de baixo. Pessoal, tudo bem isso aqui? Então, sim. Então, o que a gente está discutindo é o seguinte, se isso daqui vibra muito ou pouco. Só parênteses. Se pega uma panela de alumínio, põe no sol. Só pergunta, a física da panela de alumínio no sol é regida por alguma coisa desse tipo? Ou seja, será que ela absorve toda a energia do sol igual? Ou depende da frequência? Só a panela foi um mau exemplo, porque a panela não é bem análoga a isso aqui. Pega um material dielétrico. Por exemplo, a parede da sua casa. Pergunta, ele interage igual com todas as frequências? Não. Certo. Só sua casa é feita de tijolo, imagina. Uma caixa assim feita de tijolo. Aí você põe a sua televisão lá dentro sem cabo. O seu celular pega dentro de casa? Por onde que a onda passa? Parede. Pelo vão da porta, pelo buraco da fechadura? Só não, ele passa através da parede, tudo bem? E por que a onda de rádio passa e onda de luz não passa? Só sim, é a mesma onda, é a mesma coisa. É a mesma entidade. Calor passa de alguma maneira. Mas luz você sabe que não passa. Tudo bem isso? Então você está falando da mesma onda e as coisas acontecem de maneira diferente. Tudo bem isso? Então você está vendo algo do tipo aqui. Que a resposta do material do tijolo para a onda depende da frequência. E aí, se você tiver na sua casa, pergunta a sua... Se você tiver que fazer uma estimativa, luz está por aqui ou está por aqui? Só onde que está a luz nesse gráfico? Mais pro meio? Mais para o meio. Essa luz interage muito. Sim. Mas o que significa não entrar? Significa que a luz chegou lá e falou, por que a luz não entra na parede da sua casa? Só porque ela é feita de tijolo? Não. Ela não entra porque o tijolo é feito de elétrons. Tudo bem isso? Só a única coisa que a luz enxerga é eletricidade, eletromagnetismo. Só isso. A luz não enxerga outras coisas. Não enxerga massa, não enxerga nada. Tudo isso é transparente para a luz. Não interage com a luz. Ou seja, a luz só enxerga elétron. E aí, o que significa a luz não entrar? Significa que quando a luz chegou lá, ela provocou movimentos grandes do elétron. Tudo bem? Só se ela provocou um movimento grande, ela pegou o elétron e fez assim, 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 assim. E o que significa isso? Que ela realizou o trabalho sobre o elétron. Se ela realizou o trabalho, ela perdeu energia. Tudo bem isso?
E aí significa o quê? Que depois de um pouquinho de que ela fez isso lá dentro, não tem mais energia, ela gastou tudo, mexendo os elétrons. Tudo bem isso? E aí, o que significa você ter um objeto transparente? Significa você ter um objeto que elétrons que não se movem. Então, como é que você pode ter elétrons que não se movem? Pega um prego lá, prego o elétron. É isso? Então, como é que ele não se move? O mecanismo é isso aqui. Tudo bem? Você pega, joga a frequência alta, ele praticamente não se move. Se ele praticamente não se move, a energia passa lá dentro. Só tudo bem isso daí? Então significa que depende da frequência, você tem uma resposta diferente. Só o que é isso daí? E aí... Professor, e quando você tem a frequência muito baixa, acontece uma onda de rádio? Frequência muito baixa, passa tudo. Por quê? Não, porque a inércia do elétron é praticamente irrelevante. Dá tempo, você quer puxar o elétron para cá, puxa o elétron para cá, ele vem. Dá tempo de acontecer tudo. Puxa ele para cá, ele vem. Percebe? A oscilação dele, o elétron praticamente segue a onda facilmente, porque a frequência é baixa. O problema da frequência alta é que você tem um jogo entre a inércia do elétron e a ordem externa. Mas aí não está realizando o trabalho também? Não, realiza. Não muito. Isso que eu estou fazendo é uma coisa aproximada. A descrição bem feita disso é dada nas, sei lá, 8 últimas aulas do curso. E a gente faz a conta, tudo que pode, você vai lá e você vê todos os efeitos. Tem mais coisa do que isso aqui. E aqui é apenas uma coisa qualitativa. Mas está na aula 34 em diante. Objetos pretos, quando a luz passa, ela é absorvida pelos objetos pretos, certo? Sim. E objetos brancos, ela também, a luz passa também, é absorvida, mas é reemitida, certo? Não, não existe um objeto branco. Aula 42. Não, mas eu falo antes. Que é o seguinte, todo objeto que parece branco, o giz é branco, ele não é branco. Ele é feito de... O que aconteceu aqui? Molhei, tudo bem. Ficou o quê? Mais escuro. Por que isso aconteceu? Porque, então a história é a seguinte, esse azul que você vê aqui, fora da mancha, é uma mistura de azul dessa cor aqui, com fibras esbranquecidas na superfície. E o que é uma fibra esbranquecida? Por que o papel é branco? Porque a fibra é transparente. Eu não vou molhar o giz porque ele não escreve mais, mas se eu molhar, ele fica transparente. O papel fica transparente. Tudo bem isso? Sim. Só quem tem uma folha inútil de papel, totalmente inútil. Não precisa arrastar do seu caderno. Não. Uma folha realmente inútil. Obrigado. Seguinte, pega essa região, aqui ficou ruim, mas pega essa região do lado, ficou molhado. O papel ficou mais branco ou mais claro? Ou mais escuro? Mais escuro. Mais claro. Aqui, onde está molhado. Mais escuro? Sim. Por quê? Porque ele parou de jogar a luz pelas fibras brancas, ele de volta para você. Agora, se você olha assim, se você puder olhar, contra a luz, aquela região ficou mais clara. Tudo bem? Você faz isso. Oh, peraí, já que a gente está fazendo, fazer mais ou menos direito.
Vou resolver. Você sabe, você já fez um álbum? Só assim, agora você vê isso melhor. Tudo bem? E eu vou passar isso para vocês, aí vocês olham contra a luz. Você poderia repetir a explicação, por favor, das fibras? Eu estou dizendo o seguinte, isso daqui é feito de fibras transparentes. Na hora que eu molho, o índice de refração da água é parecido com o índice de refração da fibra e ele não tem mais difusão. E a luz é transmitida. E aí significa que esse negócio fica mais escuro porque a luz está entrando e não está voltando, predominantemente. Se você olhar assim, você vê que ela está mais atravessando do que sendo refletida. Tudo bem? Mas por que as fibras transparentes fazem o objeto parecer branco? Porque isso aí é a aula 42. Não, senão a gente desvia muito do caminho, mas... Eu achei que você tinha explicado. Não, eu mencionei só. Então, tudo bem. Então, o que a gente está olhando é uma coisa dessas, aqui. De amplitude, a resposta do sistema depende da frequência. E a resposta se manifesta como? No tamanho da vibração. Pouca resposta significa vibra pouco. Se responder muito, vibra muito. Tudo bem? É isso que a gente tem que entender como é que funciona. Ok, pega essa função aqui deriva. Derivada da raiz dá o menos meio aqui embaixo. Raiz ao cubo, certo? E a derivada que está aqui dentro. Aqui. E aí eu quero confirmar, eu falo.
menos 2. Obrigado. Só assim. E daqui tem que ser 0. Então, a parte de cima só tem que ser 0. Tudo bem isso? Já, de baixo não conta no 0. Então, esse 2 ômega sai para fora. Na verdade, tem que falar que L2, ômega 2 menos L2, mais R2 igual a 0. Para achar o ponto de máximo disso aqui. É esse ponto aqui que eu quero. Então, ômega 2 menos L2 igual a menos R2 sobre L2 e ômega 2 máximo igual a I2 menos L2 sobre L2. Só conferir com a minha nota de obra se não olhei na conta. Licença, professor. A gente pode dar um recado rápido para a turma? 15 segundos. Um minuto? Não, 15 segundos. Tá. Então, gente, oi, meu nome é Karina, esse é o Diogo. A gente está chamando para o ato que vai ter amanhã em defesa da educação. Vai ser às 5 horas a concentração na frente do MASP. E só para contextualizar um pouco, teve um novo corte da verba para a educação de 348 milhões esse semestre. E também gostaria de chamar vocês para quinta-feira, que vai ter aqui na USP um ato em comemoração aos 30 anos de autonomia universitária, que vai ser composta pelo Conselho Universitário das 3 universidades estaduais paulistas, justamente para poder pautar, nesse momento político, a necessidade da gente garantir a autonomia das nossas universidades, a liberdade de cátedra e também a possibilidade que a comunidade universitária tenha de eleger os seus reitores, de ter uma certa independência do governo. Então, o momento que a gente vai estar se somando, a gente gostaria de convidar que vocês também estejam presentes. É isso, vai ser 9 horas, quinta-feira, em frente à Rita Lee. Obrigado, professor. Só nessa derivada aqui, aqui é 4, não 2, porque isso daqui é ômega 4, então tem um 2 aqui. Tudo bem? Esse é o ponto onde a carga é máxima, porque 0 é máximo. Não é o ponto, a frequência para a qual a carga é máxima. Agora eu quero a corrente, o ponto para o qual a corrente é máxima. Sua diferença principal entre I e Q, o que diz respeito a essa derivada, é esse ômega mais aqui. De onde que vem esse ômega? Deriva de relação ao tempo, caiu um ômega para fora aqui. Então, na verdade eu estou DI0, DI de ômega dt é Q0. E aqui não é Q0, aqui é V0 também, de novo. É em relação ao ômega, né, derivada? Menos ômega, sim, obrigado. Na verdade, I de ômega é ômega V esquerdo. 0. É isso que está dito lá.
Então, se eu derivar isso daqui, fica Q0 mais ômega dQ0 dt. D ômega, que eu acabei de calcular. Você vai lá e escreve isso. Q0 sobre raiz. Mais D0 sobre 2 raiz ao cubo aqui. Vezes aquele fator que estava lá em cima, que é 4 ômega L2, ômega 2 menos I2, mais R2 ômega 2. Isso parece feio, mas não é tão feio. Você põe D0 sobre raiz ao cubo, sobre 2 raiz ao cubo embaixo. E aí você pega, tem que multiplicar por raiz ao quadrado, 2 raiz ao quadrado em cima. 2. L2, ômega 2, menos I2 ao quadrado, mais L2 ômega 2. Isso daqui é a raiz ao quadrado, 2 vezes, mais aquele fator lá. Tem uma coisa que não está bem aqui, que tem um sinal de cancelar, não está cancelando. Desculpa. Essa derivada aqui tinha um sinal menos, porque a raiz estava embaixo, na hora que eu derivo fica menos 2 aqui. Aí o que acontece é que esse termo aqui cancela esse termo aqui. E aí, para que isso seja zero, que é o que eu quero achar o ponto de máximo, eu tenho que ter ômega igual a ni. Um minutinho só, por favor. Oi? Por que cancela? Quem está falando? Oi? Por que cancela? 2 vezes. Sobra só e atrasado no Faltam 2 aqui também. Então é o seguinte, você pega a conta calmamente lá e faz e isso acontece. Oi? Por que o ômega está ao quadrado ali e não está ao quadrado ali? Tem uma parte aqui. Não, porque isso aqui eu derivei esse pedaço. Não, ali. É ao quadrado e ômega ao quadrado. Esse é ao quadrado. Não,
pera um pouquinho. Aqui? Isso, lá para a direita desse termo. O último termo. Segundo omega, não é isso? Aqui? Isso, isso aí. Isso aqui foi a derivada disso daqui. E ficou 2 ômega. É o seguinte, de novo a história. Você faz a conta e vai dar certo. E além disso, eu esqueci um ômega, que era esse ômega aqui. Só o seguinte, ó, isso daí não tem problema. Vai lá e faz a conta, dá isso aqui. Se não der o que está aqui, dá o que está na apostila, que é melhor ainda. Certo? Ou seja, isso daí não é um problema agora. O problema é, a coisa interessante, importante, é o seguinte, a resposta é isso daqui. Isso que nos interessa, que é o seguinte, que esse ponto de máximo aqui não é esse ponto de máximo aqui. Eles são um pouco diferentes. Tudo bem? Onde a carga é máxima é uma coisa, onde a corrente é máxima é outra coisa. Por que esses pontos de máximo são diferentes? Porque tem esse ômega que multiplica o Q0. Isso desloca um pouco a posição do máximo. Oi. Professor, mas no Q0 tem uma possibilidade aí da raiz da imaginária, né? Sim, mas aí... Mas aí o que acontece fisicamente? Não, a gente ignora isso. A gente está pensando... Não tem problema. Mas aí não tem o máximo, tipo, o Q0 fica... Não, você pega esse negócio aqui, põe no seu computador, se não gostar disso daqui. Você vai lá e dá o máximo, nesse ponto. Assim, não tem... Esse pedaço não tem segredo. A única coisa que tem é a raiz, isso aqui você pode errar na conta ali, como eu errei aí. Mas isso aqui é uma coisa sem segredo, é uma funçãozinha simples que você deriva e calcula o máximo. Só isso. Ok. O que nos interessa agora é o seguinte. O que eu quero calcular agora, para explorar a física desse problema, é a potência média fornecida ou nos vários pedaços do circuito no período. Isso é definido do seguinte jeito, é 1 sobre t integral de 0 até t, que é o período, de P de T dt. E eu vou calcular isso para cada elemento do circuito. Só o que significa isso? Significa o seguinte, isso aqui que é toda essa conta foi feita para poder discutir isso aqui. Que é o seguinte, o que é P médio? No período, esse negócio aqui oscila. Vai para lá, vai para cá, etc. E aí, ele transfere uma certa energia para o sistema. Transfere uma certa energia para o capacitor, uma certa energia para o indutor, uma certa energia para o resistor. Qual é essa potência média? Certo? Isso que eu queria calcular aqui agora. No caso do capacitor, só qual é a potência fornecida ao capacitor? E potência instantânea. Só num instante. Só vamos lá, ele não falou isso ainda muito agora, nessas aulas. Calma.
entra energia nesse negócio, sai energia. Então, tem sentido eu falar nesse fluxo de energia por unidade de tempo. Tudo bem isso aqui? Só qual é a energia, como é que eu represento a energia desse sistema num instante? Tudo bem isso? No instante T, a energia acumulada naquele sistema é isso aqui. Tudo bem? Qual é a potência fornecida ao capacitor? Fornecida ou retirada? Se for fornecida é positivo, se for retirada é negativo, tanto faz. Os dois juntos. Qual é a potência trocada com o capacitor? Instantânea. P do capacitor é D dt e o C. Tudo bem isso? Só assim? Qual é a potência média fornecida ao capacitor? Aqui é igual, então 1 sobre T, a conta que eu estava fazendo aqui, 0 a T, dt, que é esse dt aqui, vezes ddt de U do capacitor. E aí isso aqui é a integral da derivada, então é a própria função. Então isso daqui é 1 sobre T, U do capacitor, e aí no instante T maiúsculo, menos U do capacitor, instante T igual a 0. Só por favor, agora vê se, eu sei que no fim da aula todo mundo está mais cansado, mas isso daqui é o suco físico da aula, que lá foram as contas preliminares. Então, o que eu estou perguntando? Perguntando o seguinte: você deixa o circuito ligado um período. Isso daqui oscila uma oscilação completa. Há fornecimento de energia ao capacitor e de energia que sai, etc. Pergunta: o que significa aquele número lá? Potência média fornecida ao capacitor. Significa a energia que entrou menos a energia que saiu. Tudo bem isso? Quanto que é isso? Só quanto é que vale isso daqui? Zero. Só por que zero? Porque o que eu estou calculando, na verdade, isso daqui é 1 sobre T, 1 sobre C, 2C, Q de T menos ao quadrado, menos Q de 0 ao quadrado. Tudo bem isso? Como essa função é cíclica, periódica, então isso aqui é zero. Essa é uma coisa que eu mencionei brevemente na aula passada, mas agora a conta está feita, que é o seguinte: você dialogou energeticamente com o capacitor, você joga energia aqui, tira energia, e um ciclo completo não sobra energia nenhuma lá dentro, acumulada. Ou seja, no começo do novo ciclo, a energia é exatamente igual ao que era no começo de tudo. Só vou lá, pergunta aí. Só pega o sistema massa-mola, o ciclo do sistema massa-mola. Tem energia, depois de um ciclo, acumulada na mola. Uma saiu daqui, parou aqui, saiu daqui. Parou aqui. A energia potencial é exatamente a mesma. Tudo bem isso? Então a energia não acumula na mola. Mesma coisa que é, a energia não acumula no capacitor lá dentro.
Para o indutor, você vai fazer a mesma conta. O P do indutor, você vai fazer a mesma conta. E lembrando que o U do indutor é L sobre 2 e 2. E aí você pega, faz a mesma conta e você tem um zero também, que é igual a zero. E aí, pelo mesmo motivo, isso aqui é 0t dt deu L dt igual o L de t menos o L de zero, que é igual a zero. Então, moral da história, nos elementos conservativos, a energia entra e sai e depois de um período não sobra nada. Tudo bem isso aí? Então, a parte mais interessante está na fonte e no resistor, onde isso não é verdade. Naquele caso, isso daqui não será zero. Então pega a fonte. Sua potência é fornecida pela fonte. Oi. Aquela coisa que você me perguntou no fim da aula começa agora. Potência fornecida pela fonte. É isto aqui vezes a corrente. Então vai ser V0 cosseno de ômega t vezes a corrente, que é isso aqui. Com esse fator constante para fora, fica menos ômega V0 sobre raiz 1 sobre t. E a integral que eu tenho que fazer é essa daqui. Põe o V0 também para fora, desculpa. Se eu tenho um V0 ao quadrado, tem um V0 aqui e um V0 aqui. Agora um pouquinho de foco, por favor, que é o seguinte, foco matemático. Essa conta aqui vai aparecer 20 ou 30 vezes durante o curso. Tá? Porque é sempre o mesmo problema, você vai lá e tem que integrar um seno vezes o cosseno com uma fase. Pergunta como é que a gente faz isso. Então a gente vai fazer um, depois os outros você já sabe a resposta. Certo? Porque a gente não faz toda vez. Que é o seguinte, como é que você resolve essa integral?
integral de 0 a t, dt, cosseno de ômega t, seno de ômega t menos φ. Aí você pega e desenvolve isso aqui. Só atenção na matemática. Agora você fica olhando com força essa equação aqui. E você vê a seguinte coisa. Quanto é que dá a integral do cosseno de seno num período? Só zero. Por quê? Porque eles estão fora de fase. E aí você vai somar com pesos iguais as partes negativas e positivas. Um outro jeito de ver isso, pega só esse pedaço aqui, integral de dt de seno de ômega, cosseno de ômega t, seno de ômega t. Isso daqui é meio do seno duplo, do ângulo duplo. Aí de novo no período. Se não for no período é outra história, mas no período, isso aqui sempre pode ser escrito assim, seno 2 ômega t. Tudo bem isso aqui? Essa função oscila com partes positivas e negativas iguais nesse período. Então isso daqui é zero. Se você não gostou, você faz a integral e vê que dá zero. Mas isso aqui vai dar zero. Tudo bem isso? Então, em geral, seno vezes cosseno dá zero. E aí sobra a parte que tem o quadrado da função. Isso aqui foi embora, que deu zero. E sobrou aquele pedaço lá. Menos cosseno de menos seno φ integral 0 a t dt de cosseno ao quadrado de ômega t. O que a gente faz para integrar o cosseno ao quadrado? Você lembra do ângulo duplo? Cosseno de 2a é cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Esse a mais a desenvolve, dá isso aqui. E o seno é 1 menos cosseno. Então isso aqui dá cosseno ao quadrado a menos 1 menos cosseno ao quadrado de a. Então isso aqui dá 1 menos 2 cosseno ao quadrado de a. Essa ideia é sempre assim. Técnica que é de toda vez. Tá. Então o ângulo duplo. Então o cosseno ao quadrado é passei isso aqui para cá, o outro para lá, 1 menos 2 menos cosseno de 2a. Então você não é invertido, não, professor. Mais isso. Tá. Menos 1. Menos 1. Obrigado. Passo 1 para cá. Divido por 2. Pessoal, o que é isso? Então você escreve isso dessa forma.
E aí você vem, isso daqui fica menos seno ao quadrado, seno φ, integral de 0 a t, dt de meio mais cosseno de 2a sobre 2. De novo, quanto que dá a integral de cosseno de 2a, de 2 ômega t aqui, nesse caso? No período, 0. Tudo bem isso? Então a moral da história é a seguinte, nesse tipo de conta sempre sobra só esse meio aqui. Todas as funções seno e cosseno vão embora. Tudo bem isso? Então, isso daqui dá menos seno φ t sobre 2. Só antes e para frente, só para repetir a conta, que é o seguinte. Essa conta é típica, ela ocorre infinitas vezes na vida da gente. Sempre igual. Tem o cosseno do ângulo, o seno ou o cosseno de uma fase. Tudo bem isso? A única coisa que pode sobreviver é a função ao quadrado aqui. Se isso aqui for um seno, vai sobrar o seno ao quadrado sobrevive, dá meio. Se for um cosseno, o cosseno ao quadrado sobrevive, dá meio. Tudo bem? Você vai fazer sempre a mesma conta. E a única diferença que aparece um problema ou outro é essa fase aqui, que vem na hora que você desenvolve. Tudo bem isso aí? Pergunta. Então, nesse caso aqui, a integral dá menos da ômega v0 ao quadrado, raiz 1 sobre t, que é o que está escrito aqui, e o resultado disso daqui é t sobre 2. Só t sobre 2? Não. E tem a fase que sobrou naquele desenvolvimento lá. Nesse caso, sobrou um seno φ, menos seno φ. Só tudo bem isso. Então a conta é sempre igual. Ok. Então, esse problema dá o seguinte. Passando a limpo aqui. Esse menos cancela com esse menos. Fica ômega v0 ao quadrado sobre 2. Raiz seno φ. Só sim? Então, o significado disso. Primeira pergunta. Sua potência média fornecida pela fonte ao sistema depende da fase? Sim. Tudo bem isso? Falou tudo bem? Então, o que a gente tem que aprender a olhar? Aprender a olhar é o seguinte, que essa coisa aqui, que aparece na solução, ela regula, no fim das contas, a potência média fornecida ao sistema. Se o sistema aceita ou não energia. Tudo bem isso? Para melhorar um pouco a cara disso, eu posso escrever isso, pego o seno φ, que está escrito aqui,
Só mais uma conta só, que é igual à anterior, mas foco que a gente tem bastante física para discutir. É rápido, mas é importante, que a gente tem que discutir aqui agora. Resistor. Potência dissipada pelo resistor. Que conta que você vai fazer? Em média no período. 1 sobre T, integral de 0 a T, dt. E aqui entra o quê? Qual é a potência dissipada pelo resistor instantânea? R ao quadrado, tudo bem? Só quanto é que dá essa integral? De cabeça. Tudo bem? Nem tão de cabeça, vai. 1 sobre T, R. E aqui você vai integrar o quê? I 0 ao quadrado. I ao quadrado. Que é isso aqui ao quadrado. Vezes C ao quadrado. Então, ômega 2 V0 ao quadrado, raiz ao quadrado, vezes integral de 0 a t dt seno de ômega t menos φ ao quadrado. Só para me dar isso aqui. Meio. Tudo bem? Porque é uma função ao quadrado. A fase não interessa. Que se desloca a origem lá e integra o período, tanto faz. Então isso aqui dá meio. Dá t sobre 2, na verdade. Então, esse PR aqui fica sendo igual a R ômega 2 V0 ao quadrado sobre 2 raiz ao quadrado. Eles não deveriam ter sinal diferente. Oi, pera um pouquinho só, por favor. Só nessa conta aqui eu perdi esse ômega aqui, certo? Que é o seguinte. No seno que tem um R ômega, então isso aqui é ômega ao quadrado. Tá ali. Não, é que o ômega tá ali. Oi? À direita lá. Ah, tá, então eu apago. Tudo bem. Pessoal, física do problema agora, que a gente tem todas as contas na mão. Você vê que isso daqui é igual a isso. Tudo bem? Significado disso daí. A fonte fornece energia ao sistema, a energia faz sai uma energia. E o único jeito possível do sistema recomeçar é não ter acumulado nenhuma energia dentro do sistema. Então, tudo que você jogou no período tem que sair. Isso aí não é instantâneo. Ou seja, não é na hora que você está jogando aqui, está saindo igual. Não é isso. Mas no período é. Tudo bem isso? Só sim? Oi? Por que os sinais não eram opostos? Porque o quê? Os sinais não ficaram opostos? Porque ele é elevado ao quadrado em alguma hora lá, o seno ficou... Não, mas fisicamente eu quero dizer. Não, aguenta as contas. Que? Não. Não, que eu peguei a potência... Eu não falei se a potência está entrando ou saindo, eu poderia ter posto um sinal aqui que a potência está saindo com o sinal mesmo, não estou fazendo isso. Estou pegando em valor absoluto aqui. Ah, Tá. isso aí se para. Pessoal, tudo bem? Então, moral da história, a física desse problema é o seguinte, isso aqui joga energia, entra e sai, depois o período
tudo que entrou saiu. Não sobra nada lá dentro. E o circuito é igualzinho que era antes. Tudo bem isso? Agora, a coisa mais importante da aula é agora. 5 minutos. Mas é importantíssimo, que é o seguinte. Só para que valor de frequência que esta potência, que é igual a esta, é máximo? Se você olhar isso daqui com força, você vai ver o seguinte, que isso daqui, que está aqui na frente, é R sobre 2 e 0 ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui é a amplitude da corrente. E fica mais fácil de ver ainda nessa expressão, que é a potência dissipada. Tudo bem isso? Só então esse negócio vai ser máximo quando a corrente for máxima. E a corrente é máxima quando, nesse ponto aqui, quando ômega é igual a Ni. Então isso significa o seguinte, que a situação mais eficiente de troca de energia entre a coisa externa e o circuito é quando a frequência de oscilação natural do circuito é igual à frequência da fonte externa. Isso que a gente chama de uma ressonância. Tudo bem isso? Então você maximiza a troca de energia com o sistema. Para qualquer outra frequência, ela será menor que aquela lá. Só pergunta nisso. Só ver se essa ideia entrou. Essa ideia é uma das importantes da aula, a outra vem agora. Mas que é precisa montar em cima dessa conta. Tudo bem isso aqui? Então, quando a corrente é máxima, é quando também se dá a maior troca possível de energia entre a fonte e o sistema. Sendo que essa energia não fica acumulada no sistema, ela entra e sai. Só tudo bem isso? Pergunta. Se você joga a luz branca na lousa, a luz verde vai ficando acumulada aqui? Não fica, ela sai. Tudo bem, sai. Tum, 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 tum. Está jogando e saindo. O que é isso? Só essa energia que você vê equivale à energia produzida pelo resistor. Aí. Tudo bem? Porque a energia que está saindo do sistema. A energia que está entrando no sistema é a luz branca. Tudo bem isso? Pergunta. Só a última coisa que é mais... aguenta as pontas. Que é o seguinte. O que acontece com a fase nessa situação de ressonância? Sua fase é dada por isso, e na ressonância, quando Ni igual ômega, isso, na linguagem do Ni, isso aqui é N Ni2. Se eu expressar Ni em função de 1 sobre C, LC. Então, a fase, ela é π sobre 2. Na ressonância. Tudo bem isso? Não, na conta. Então eu vou olhar a conta de novo, um segundinho. O que está escrito lá? Tangente φ igual a R ômega sobre menos L ômega 2 e aqui mais 1 sobre C. Essa frequência Ni que a gente definiu aqui é isso daqui. Então, Ni2 é L sobre C.
E se eu reescrever isso aqui assim, R ômega sobre menos L com evidência, ômega 2 menos I2. Só tudo bem isso aí? Ok? Moral da história. Na ressonância, que é essa situação aqui, isso aqui é zero aqui embaixo. Tudo bem isso? Agora você volta para lá e pergunta o que significa φ ser igual a π sobre 2. Significa que esse negócio aqui é um seno e esse negócio aqui é um cosseno. Tudo bem? Então, com essa fase, o que acontece? Acontece que a corrente está em fase com a fonte. Aqui. E por que isso dá ressonância? Pela seguinte razão. O que significaria a corrente estar fora de fase com a fonte? O Sol sempre está em fase? Não. Só nessa frequência aqui das outras, a corrente e a fonte estão fora de fase. Tudo bem isso? Significa o seguinte, que você pode ter uma fonte mandando o elétron andar para cá, assim, e o elétron vai. Uma hora fora de fase significa isso, que a fonte continua mandando e o elétron começou a voltar. Fora de fase significa, em fase significa isso. Ó. Tudo bem? O que significa ser fora de fase? Significa isso. Ó. Mesma frequência. Tudo bem isso? E o que acontece nessa situação assim? A fonte fornece trabalho positivo para a corrente. Porque a corrente está indo na direção e a fonte está empurrando o elétron naquela direção. Quando o elétron inverte, a fonte inverte também, ou seja, a fonte sempre fornece trabalho à corrente. Se estiver fora de fase, você vai ter uma coisa assim, que a fonte fornece trabalho à corrente, mas aqui, a corrente está fornecendo trabalho de volta à fonte. Tudo bem isso? E nessa situação o sistema é ineficiente. Ok isso? Só tudo bem essa história? Esse negócio não tem muito jeito de você entender só com o que eu falei. Você tem que pegar em casa, sentar lá e fazer um desenho, não sei o quê, e se convencer de que a física é essa. Mas a ideia básica é essa. Então a fase, toda a ressonância é importantíssima fase, entre a força externa e o que está acontecendo lá dentro. Tudo bem? Só a aula que vem é uma aula mais matemática, a gente vai discutir impedância.